pilhado! Fala, pilhada! Galera, mais uma vez, notícias exclusivas aqui no canal Pilhado em parceria com a Rubro News, hein? O Júlio vai trazer aqui, nessa live, informação exclusiva em primeira mão. Daqui a pouco, outros veículos vão estar copiando sem crédito, outros veículos vão estar dando essa informação sem dar crédito para a gente sabe. Mas você vai saber em primeira mão aqui no canal Pilhado, aqui na Rubro News, sobre a negociação com o Bruno Henrique. Para começar, tá? Antes de passar a palavra para o Júlio, que ele vai trazer o único impasse que ainda existe entre Bruno Henrique, né, o staff do Bruno Henrique, e o Flamengo. Tem um impasse ainda. Um impasse. Mas já está quase tudo acertado. Para o torcedor rubro-negro que estava tão desesperado, me perguntando o tempo todo, o Bruno Henrique vai mesmo para o Palmeiras? Só faltava o Bruno Henrique para o Palmeiras. A primeira notícia é positiva. Está praticamente acertado. Bruno Henrique quer aceitar a proposta do Flamengo. É ele quem decide no final. Claro, o empresário pode falar alguma coisa, pode interferir, pode influenciar, mas ele decide. É o jogador. E o Bruno Henrique já aceitou a proposta do Flamengo. Inclusive falou com o seu empresário, que é o Denis Ricardo, que ele vai ficar, que ele quer ficar. A gente trouxe aqui que o Denis Ricardo, desde o começo, ele queria 3 anos de contrato. Bruno Henrique vai fazer 33 anos em dezembro. Ou seja, ficaria no Flamengo até 36 anos. O Flamengo negou. Não, vamos negociar, porque o Flamengo tinha oferecido 1 ano a mais de contrato. Negociaram, ficaram no meio termo. 2 anos de contrato, com salário de cerca de 2 milhões de reais, e o Bruno Henrique topou. Não, mesmo que o Palmeiras me ofereça um pouco a mais, eu tô no Flamengo, eu amo o Flamengo, é um baita contrato para mim. O Flamengo me ajudou quando eu tive lesionado agora, me deu toda a estrutura, continuou me pagando em dia. O Bruno Henrique ficou 1 ano machucado, mais de 1 ano. E o Flamengo honrou tudo com o Bruno Henrique. Isso também conta muito. O Bruno Henrique já teria aceito essa negociação com o Flamengo, já estaria, inclusive, avisado ao Palmeiras, o Julinho vai falar sobre isso, já estaria avisado ao Palmeiras, o Palmeiras sabe que ele deve ter perdido a briga pelo Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique priorizou o Flamengo. Ele deixou claro que ele iria priorizar o Flamengo. Então, hoje, para você, torcedor rubro-negro, saber, é quase certo que o Bruno Henrique assine uma renovação contratual com o Flamengo. O Flamengo já fez a proposta, o Bruno Henrique já aceitou a proposta. Agora, tem um entrave ainda, que o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, está negociando com o Flamengo. E é aí que entra a nossa notícia exclusiva. É aí que a gente tem mais uma informação em primeira mão, que provavelmente, né, vai ser copiada aí por outros veículos. Ninguém vai dar crédito para a Rubro News do Juninho, ninguém vai dar crédito para o Júlio Miguel Neto, ninguém vai dar crédito para o Pilhado, mas que se dane. A gente está aqui por vocês, para trazer notícias para vocês, e vocês viram o quanto de notícia em primeira mão a gente trouxe sobre o Tite, o quanto de notícia que foi copiada por outros veículos de comunicação que a gente deu em primeira mão aqui sobre o Tite. E, Julinho, dá para dizer hoje, para mim dá, que o Bruno Henrique já é 90% certo que ele renove com o Flamengo. O torcedor que estava tão apreensivo, e que, cara, eu vou te falar, torcedor me perguntando na rua, torcedor me perguntando nas redes sociais, o torcedor estava desesperado com a possibilidade de perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. E hoje, o torcedor pode respirar bem mais aliviado, que é quase impossível o Bruno Henrique sair do Flamengo. 90% acertado e Bruno Henrique vai continuar no clube. Agora, Julinho, o Flamengo, uma disputa aí dessa queda de braço, o Flamengo ganhou, que é o tempo de contrato. São 2 anos de contrato, com um salário de cerca de 2 milhões de reais, não vão ser 3. Porém, podem se tornar 3 de acordo com a negociação que o Denis Ricardo está fazendo agora com o Flamengo, né, Júlio?
É isso, Thiago, tudo bem? Bom dia, galera do canal Pilhado, bom dia da Rubro News TV, muito obrigado aí pela confiança no nosso trabalho, né? A gente está aqui sempre trazendo muitas informações. Pois bem, Thiago, a gente vem trazendo na íntegra, né? Tudo que vem acontecendo, não só a situação do Tite, né? Aliás, mais uma, né? A diretoria do Flamengo, antes de falar do Bruno Henrique, ela, assim como eu falei aqui na sua live e na live da Rubro News, cogitou fazer a apresentação do Tite na Gávea, porque o tamanho, né, a proporção do Tite não iria comportar tantas pessoas no ninho. E, de fato, foi confirmado, não foi na Gávea, mas o Flamengo vai credenciar, o Flamengo vai escolher os veículos que estarão terça-feira, dia 17, no Ninho do Urubu, no CT Jorge Elal. Só serão 50 vagas. Isso foi formalizado, vai ser mantido a apresentação no Ninho do Urubu por causa do treinamento. Né? Então seria complicado você treinar no Ninho para ir para a Gávea e se apresentar. Um horário à noite foi descartado, então teve que ser no Ninho do Urubu. Mas, repito, pela primeira vez, o Flamengo vai credenciar e minimizar, vai escolher a imprensa que vai estar fazendo pergunta para o Tite. O Flamengo realmente é maravilhoso, né? 50 vagas, 47 é da Globo. É por aí. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Mas, enfim, sobre a situação do Bruno Henrique, vamos voltar lá para o Bruno Henrique. A gente vem trazendo todas as situações. Na verdade, Thiago, o empresário ele conseguiu também ganhar um pouquinho da queda de braço. Ambas as partes abriram mão de alguma coisa. O Flamengo queria um ano. Júlio, só para te avisar, eu acho que a coletiva foi remarcada, tá? Dia 17, né? Mandaram hoje uma mensagem. Ela foi remarcada, eu acho que para segunda-feira. Vamos ver aqui agora. Dá uma olhada aí no grupo da assessoria de imprensa. Agora. Mas é no Ninho, né? Ela foi remarcada, eu acho que para segunda-feira. Exatamente, 9h58. Ó. Nova data de apresentação técnico Tite. Segunda-feira, 2h30, mas é no CT, né? Depois do treino. É isso aí. Aqui, ó. Fala prensa. Tá aqui, ó. Realmente, mandou agora o Vinícius Castro, né? Que é o assessor de imprensa do Flamengo. Então, enfim, segunda-feira, 2h30 da tarde, mas será no CT. Mas terá que ter credenciamento da mesma forma. Eu não vou mesmo, não vou nem me dar o luxo de pedir credenciamento que não vão deixar eu entrar. Mas, enfim, vamos falar sobre o Bruno Henrique. Cara, sobre o Bruno Henrique é o seguinte, a gente vem trazendo passo a passo muitas informações, tem muitos profissionais também que estão na íntegra aí, né, dessa notícia. Sobre o Bruno, ele recebe 1,3 e lá no @Júlio Miguel Neto no Twitter eu vim dizendo que a reunião de terça foi favorável. Bruno Spindel, Marcos Braz e Denis Ricardo se reuniram, jantaram e as partes saíram bem esperançosas. O Marcos, nessa reunião, nesse jantar, exigiu, embora a proposta possa ser feita direto para o jogador, o contrato do Flamengo está se encerrando, que fosse apresentada uma proposta oficial. No dia seguinte, o Denis Ricardo veio à imprensa, o staff do Bruno Henrique, e ficamos sabendo da proposta oficial do Palmeiras. A gente conseguiu informações, a proposta era 2 milhões de reais, 2 anos mais um, que são mantendo, né, a coerência. Caso o Palmeiras e Bruno Henrique continuassem e quisessem manter a parceria, seria renovado um ano automaticamente, e seriam 2 milhões de salário. Porém, o Palmeiras iria fazer a compra do atleta. Isso foi a grande questão que realmente balançou o staff do jogador. E deixou claro que quer ficar no Flamengo, que quer se manter no Flamengo. E o Flamengo, da reunião que teve na terça-feira, ele sinalizou um aumento de até 500 mil reais do que ele já ganha. Então, essa informação, pode ver aí, ninguém deu essa informação. E o pessoal realmente não dá crédito, mas eu já não ligo mais para isso. O salário giraria em torno de 1,8 milhões de reais. Já faria o Bruno Henrique ter o maior salário do clube de regatas do Flamengo. Então, ele aumentaria de 1,3 para 1,8. O Bruno é muito grato ao Flamengo pela recuperação. A gente fala muito do Bruno Henrique, Thiago, mas o Flamengo também recuperou o atleta. A gente pode criticar muito o Flamengo por muita coisa, mas há um mérito que tem que ser dividido. O Flamengo trabalhou bem no Bruno Henrique. Não fez mais sua obrigação, mas trabalhou bem. O Bruno Henrique quer ficar no Flamengo, está muito ansioso por ser comandado pelo Tite. O Flamengo tem um projeto vitorioso para 2024. Isso foi falado no jantar para o Denis Ricardo, que o Bruno Henrique faz parte do projeto, que hoje é um grande jogador, mas o Flamengo não vai fazer loucura. O que vai fazer loucura? Pagar a luva diluída, pagar um salário acima de 2 milhões, e o Flamengo já abriu mão de uma característica do clube, que é o quê? Renovar por 2 anos com um jogador acima de 32 anos, que é a característica e a idade do Bruno Henrique. Ele completa 33 no final do ano. Então o Flamengo está muito próximo. Ontem teve mais uma reunião, deixa claro isso. Ontem tivemos mais uma reunião. O Flamengo quis entender de fato essa situação do Palmeiras.
essa proposta do Palmeiras, que eu até brinquei, né? Proposta indecente. Mas escutou do Denis que o Bruno quer ficar, o Flamengo quer ficar com o Bruno, as partes avançaram demais, está muito próximo de um anúncio oficial, só que tem uma situação. O Denis Ricardo bate o pé que quer 3 anos. O Flamengo quer 2 anos. Só que aí é que tá. Ou seja, calma aí. Então o Denis Ricardo ainda está forçando a barra para serem 3 anos. Ele ainda quer 3 anos. Ele já está sendo convencido que será 2 anos, porque ele tem isso com o Palmeiras. Só que é o seguinte, o Flamengo, o Denis Ricardo, o Bruno Henrique, estão próximos de alinhar bônus, metas. Caso essa situação aconteça, o contrato ele é renovado automaticamente mais 1 ano. Ou seja, ele vai ter 2 contratos com o Flamengo. Terão metas, bonificações, títulos se ele for conquistados, e aí ele consegue renovar mais 1 ano pelo mesmo vínculo que ele tem, ou teria, ou terá, no caso, com o clube. Supor, 2 anos de contrato, 1,8 milhões de reais, ele está cumprindo o seu contrato, se ele bater as metas com gols, títulos, as bonificações que são inseridas em contrato, automaticamente o seu vínculo se renova por mais 1 ano. Então, teoricamente... Já deve ter no contrato alguma coisa assim, ó, ele vai ter um contrato por 2 anos, mas se nesses 2 anos ele ganhar um Brasileiro e uma Libertadores, renova automaticamente o seu contrato por mais 1 ano. É isso, perfeito. É claro que a gente não tem a clareza do que é, se são 20 gols na temporada, 30 assistências, 55 gols de sovaco, pô, a gente não sabe, né? Mas, logicamente, que vai ter as metas inseridas e são essas bonificações que vai fazer com que o Bruno Henrique possa ter o seu contrato renovado por mais uma temporada. A início, são 2 anos, 1,8 milhões de reais, que é o que o Flamengo não abre muito para a imprensa, mas a gente consegue trabalhar e o Flamengo tem a ciência, a gente tem a ciência que o Flamengo vai evoluir o salário do Bruno Henrique, que vai se tornar o maior salário do elenco. Essa é a informação que eu tenho. Se outras pessoas têm outras informações, respeito, mas aqui a informação é nossa. Então é 1,8 milhões de reais, 2 anos de contrato e as bonificações que serão inseridas no contrato é que ainda afasta do anúncio oficial. As partes estão muito esperançosas. O Flamengo avançou muito na renovação com o Bruno Henrique, que tem grandes chances de, já na próxima semana, Thiago, resolver essa questão e ser anunciada a renovação do atleta. Ô, Júlio, mas ó, então fazendo aqui uma análise. Você disse que o Flamengo não faria loucura. Me desculpa, para mim o Flamengo já está fazendo loucura para ter o Bruno Henrique. E aí eu vou ser sincero, para mim vale. Para mim vale fazer loucura pelo Bruno Henrique. Por que eu digo isso? Eu só acho que o Flamengo, antes de fazer loucura pelo Bruno Henrique, ele tem que conversar. Claro, já conversou com o Tite. O Tite hoje é consultado sobre tudo. Sim. E se o Flamengo está oferecendo essa loucura para o Bruno Henrique, é porque o Tite aprovou. Mas eu acho que o Flamengo também tem que ter uma conversa, se já não teve, com o departamento médico. É isso. Porque que o Bruno Henrique é o jogador mais decisivo desse Flamengo, eu não discuto, eu acho. Agora, ele vai poder ser por mais 2 anos? Vai valer a pena pagar quase 2 milhões de reais de salário para um cara com 33, 34, 35 e até 36 anos? Para mim, já é uma loucura o que o Flamengo vai pagar para um jogador de 33 anos. Mas, para mim, vale a pena essa loucura. Vale você pagar pelo Bruno Henrique, primeiro, porque, para mim, é o jogador mais decisivo dessa geração. Para mim, foi o mais decisivo em 2019, mais decisivo em 2020. Só não foi em 2022 porque teve uma lesão gravíssima. Mas, mesmo assim, ele tem números impressionantes na Libertadores de 2022, mesmo se machucando. Agora, além disso, também, uma coisa que eu acho que fala muito em favor do Bruno Henrique. Nesse ano, que foi o ano da vergonha no Flamengo, ele foi um dos únicos que teve vergonha na cara. Ele foi um dos únicos que correu, que se dedicou em tudo que é jogo que jogou, que não ficou, não vou jogar porque é o Sampaoli, não vou isso. Não. Ele teve identificação com a torcida do Flamengo, ele teve respeito com a torcida do Flamengo. Então isso, para mim, também pesa muito a favor do Bruno Henrique. Mas quando você diz que não vai fazer loucura, para mim é loucura. Você fazer um contrato de 2 anos, pagando 2 milhões de reais por mês, um jogador de 33 anos. Mas é uma loucura que vale. Agora, esse negócio de bonificação tem que pensar bem. Porque tem que ser só se ele conquistar muitos títulos para valer a pena você pagar mais 1 ano de contrato, 2 milhões por mês. Thiago,
Mas aí dá para entender. Vamos supor, por exemplo, o Davi Luiz ele renovou seu contrato automaticamente pela minutagem, né? Não foi nem por título, minutagem. Se o Bruno Henrique conquistar todos esses títulos, significa ou não, mas muito possivelmente, que ele está tendo uma boa temporada, porque teoricamente ele será o titular. Se ele, junto com seus companheiros, conquistar vários títulos, significa que ele está tendo um bom desempenho. Então, assim, a bonificação dá para entender. É compreensível. Quando você diz loucura, cometer loucura, também dá para entender o teu raciocínio, a tua opinião. Eu acho realmente que é um investimento muito acima do que o Flamengo faz com outros atletas. Mas o Flamengo, bem ou mal, ele está analisando o Bruno Henrique. E, cara, esse cara é muito especial, irmão. Ele voltou no meio do ano de uma lesão gravíssima. Ele fez os 2 gols contra o Olímpia. Ele fez o gol contra o Atlético Paranaense quando o Flamengo empatava no Maracanã na Copa do Brasil. E fez o gol da vitória, foi 2-1, o gol foi dele. E as pessoas, não sei se estão lembrando, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo, mas o gol do 1-0 foi dele. O gol que abre o placar do jogo, terminou 1-1 no Morumbi, foi do Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique, ele teve um quê ali de Gabigol da época que o Gabigol decidia. Né? Então, o Bruno Henrique é um cara decisivo. Quem não lembra o jogo da Libertadores de 2021 contra o Barcelona de Guayaquil, Barcelona do Equador, que ele faz 2 gols aqui no Maracanã e 2 gols lá. Ele sempre foi muito decisivo. O Gabigol está pedindo, ele acontece graças ao Bruno Henrique também. Então, o Bruno Henrique sempre foi muito importante. E, pô, não preciso nem falar do gol, né, do Gabigol lá contra o River, que ele faz a jogada toda e o Arrasca toca para o Gabriel para empatar o jogo. Então, assim, o Bruno Henrique sempre foi muito importante. Agora, uma situação é 1,8 milhões para 2 milhões, a diferença é grande. 200 mil hoje na minha vida resolveria meu problema. Então, é 1,8 milhões por 2 anos. E outra coisa muito importante, deixar claro aqui. Surgiu uma notícia de que ele poderia romper com o Denis Ricardo se não ficasse no Flamengo, que ele exigiu nada disso. Nada disso. A gente conversou com as duas partes. Não há isso. O Denis é o empresário do Bruno, é o representante, está tentando fazer o jogo dele, aí não sei se é certo ou errado, o problema é dele. Ele que é o empresário, eu sou jornalista, embora seja empresário também, mas sou jornalista. Ele está tentando o melhor para o jogador dele. Mas não tem essa. O Bruno Henrique jamais cogitou, jamais, sequer cogitou abrir mão dos serviços do Denis Ricardo e romper em litígio com o seu empresário. Isso não existe. Isso aí também é outra coisa muito importante para falar, Thiago, Júlio, porque estava surgindo essa informação. E deixando claro, o Denis Ricardo está na função dele. O cara tem um jogador que está para encerrar a carreira. Ele vai querer fazer o pé de meia. Claro. Ele vai querer fazer o último contrato altíssimo para garantir ali um alto valor. Ele sabe que é o último grande contrato do Bruno Henrique. Ele tem certeza disso, que é o último grande contrato do Bruno Henrique. Então, é o Bruno Henrique ali. Você faria esse contrato. 1,8 milhões, 2 anos. Você faria essa... Pelo Bruno Henrique eu faria. Eu acho o Bruno Henrique muito importante. Se o Bruno Henrique tem uma boa temporada com o Tite, com um grupo fechado, com um grupo comprometido, cara, ele é muito decisivo. Ele é muito decisivo. E outra, tá, Júlio? Eu assumo, eu faria também para não reforçar o Palmeiras. Porque você tem um dos seus grandes rivais na atualidade querendo o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique jogar o que ele estava jogando quando ele voltou dessa lesão no ano que vem, ele vai ser determinante. Agora, eu só teria uma conversa com o departamento médico. Eu conversaria com o departamento médico. Vem cá, tem chance dele ficar depois aí, meses parado e a gente pagando esse baita salário? Porque a gente sabe que tem esse risco. É uma lesão seríssima no joelho. É uma lesão que pode comprometer muito ele também com lesões musculares, né? Porque às vezes ele sobrecarrega o joelho, tem lesão muscular na coxa, tem lesão muscular em outros... É o melhor jogador do Flamengo hoje para você? É o melhor jogador de linha hoje? Eu acho. Eu acho não só hoje. 2019 eu achei, 2020 eu achei. Eu acho. O Bruno Henrique é o cara que muda o jogo. E só dando uma resposta aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que falar dessa situação do Tite ainda também, né, Júlio? Que ele vai ser apresentado oficialmente com entrevista coletiva. Tem sempre um bobo que deve ser mandado pelo Globo.com, porque eles estão recalcados que a gente está dando o furo o tempo todo. Mas eu leio, eu não amarelo para frouxo, porque é sempre assim, ó, na internet o Valente nem cara tem, é o típico bobo da rua, mas ele vem, parabéns, pilhado, o único jornalista a cravar a apresentação do Tite na semana que vem, desde a semana passada, você gravando a informação. Vamos lá, eu não vou nem xingar, porque às vezes esses frouxos também, depois eles querem usar isso contra. Mas será que ele é deboche? Será que é deboche?
Será que é A visão de apresentação... deboche? Não, claro que é deboche, porque ele está falando aqui, é cravar a apresentação do Tite na semana que vem. Mas só deixar claro para ele, né? Já que eu sei que não é todo mundo que é inteligente como eu, tem muita gente ignorante. Mas tudo bem, então eu vou explicar. Ele já foi apresentado, tá, Gomedeiros? Ele tirou foto com a camisa. Isso é ser apresentado oficialmente. Eu sei que a inteligência você não tem, mas vai ser a primeira entrevista coletiva do Tite. Não vai ser a apresentação. Apresentado ele já foi. Foi para o Brasil todo, ele com a camisa do Flamengo, como novo técnico do Flamengo. Aquilo é a apresentação. Mas eu sei, primeiro, você não deve ter trabalho porque você está assistindo a live de alguém que você não gosta. Segundo, você podia estar estudando, porque você ia aprender um pouco mais a interpretar as coisas, né? Em vez de ficar vendo live de quem você não gosta. Mas eu gosto de calar bobo, e aqui está a explicação. Ele foi apresentado, várias notícias copiadas, mas eu sei que você pode ser pau mandado de jornalistazinho que ganha miséria para ficar copiando a informação dos outros. Eu sei. Então fica tranquilo, fica na boa, que eu entendo a sua situação. Agora, Julinho, falando dessa situação do Tite, né? É uma boa a gente deixar claro. É legal a gente informar. O Tite está participando de todas as decisões com relação à renovação. Se o Flamengo está fazendo essa loucura financeira pelo Bruno Henrique, é porque o Tite já falou. Esse cara é muito importante para o esquema de jogo que eu quero usar para 2024. Foi até por isso, né, Júlio, que a diretoria quis fechar com o Tite esse ano. Para ele participar das decisões para o ano que vem. Para ele não chegar, pô, perdemos aquele jogador, pô, perdemos aquele, eu queria. Não. O Tite hoje participa de tudo dentro do Flamengo e ele pediu o Bruno Henrique, né, Júlio? Isso foi tentar até ser... Isso foi conversado. Né? O convencimento do Tite a assumir o Flamengo esse ano foi justamente isso. Pô, Tite, vem aqui, vamos lá, faz uma reformulação, vê com quem você quer contar, quem é importante, quem não é, quem vai ser decisivo. Faz Eu sei que é muito pouco tempo, né? 2 meses, praticamente, não são nem 2 meses, né? Porque acho que o calendário vai até meio de dezembro. Mas, enfim, são 12, 13, 14 rodadas, são 12 agora, para ele poder sentir com quem ele pode contar, ter a percepção de realmente de atleta, se ainda é importante uma renovação no sentido de reformular o elenco ou uma renovação no sentido de ainda dar mais alguma oportunidade a algum jogador do elenco, algum atleta que está com o seu vínculo se encerrando. O Tite é um cara muito experiente. Obviamente, assim, ele tem os seus defeitos. Eu repito, não é o treinador dos meus sonhos. Eu, como torcedor do Flamengo, eu me permito também me falar como torcedor, mas ele se remontou, cara. Você vê que no início da Copa, na primeira rodada, ele veio de Paquetá de volante, Neymar de meia, Antony, Vinícius Júnior e Richarlison. Então ele gosta de jogar com extremos. O Flamengo hoje, por exemplo, tem o atacante pelo lado direito, que é o Luiz Araújo. O Bruno Henrique seria sensacional e essencial para um esquema de 2 extremos flutuantes, como ele gosta de dizer, né? Desequilibrante, sei lá, um negócio desse, aquele termo maluco do Tite. O Luiz Araújo na direita e o Bruno Henrique na esquerda são jogadores que têm a característica desse esquema tático que ele gosta de inserir em muitos momentos, dependendo do adversário. Então o Bruno Henrique é um cara importante por si só e também para o esquema do Tite. É claro que o Flamengo vai fazer todo o esforço, foi prometido isso a ele. Imagina, o Tite chega no Flamengo, é prometido para ele um grande elenco, ele já perde o Bruno Henrique, que para muitos é o melhor jogador do elenco hoje, é complicado. Então o Flamengo é essa loucura que você diz, até na sua opinião que é loucura, eu acho que até é um esforço. O adjetivo que usa é esforço. O que o Flamengo está fazendo pelo Bruno Henrique é para não perder o atleta e também, pô, Tite, tá vendo aqui, ó, olha o que eu tô pagando pelo Bruno. A gente confia em você, olha o esforço que a gente está fazendo para manter esse cara aqui. É daqui para cima que você vai ter de nível. E também todas as situações de atleta. Mas eu repito, o Tite hoje é crucial para o andamento de muitas negociações no Flamengo. Ô, Júlio, eu fiz uma live ontem, inclusive, que o Marcos Braz, né, eu dei essa informação, ele estaria falando para amigos em resenha que o Flamengo vai fazer uma seleção para o ano que vem. Isso é informação muito segura. O áudio ficou ruim. Teu áudio ficou ruim. Teu áudio está estourando. Tá, o teu áudio está estourando. Beleza, depois você volta. Não, o Thiago teve um probleminha no áudio aí, a gente continua por aqui. Não, então, ele falou que o Marcos Braz, em reuniões, em conversa com amigos, comentou que vai fazer uma grande time. Sem dúvida, isso também foi falado para o Tite, né, quando o Tite foi acertar o contrato. Muitos amigos também da imprensa já vêm noticiando isso.
né? E, de fato, o Flamengo vai montar um grande time. Vai montar uma grande equipe. Você que está aqui no canal Pilhado, também na Rubro News TV, o Pilhado daqui a pouco está voltando.